Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amados, vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo de número 10. Quantos acharam? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que me preserves do mal, de modo que não sobrevenha sobre mim a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua graciosa palavra, Pai, a qual o Senhor tem nos falado nesse momento através da leitura inicial. Que o Senhor, meu Pai, nos conceda a graça, meu Deus, de nesse momento estarmos atentos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, visita cada ouvinte, visita cada irmão, porque estamos todos reunidos aqui, Senhor, nesse momento, não para ouvir a voz do homem, mas para ouvir a tua voz, Senhor. Como disse Samuel no templo, fala que o teu servo te ouve. Meu Pai, nessa noite, meu Pai, venha falar aos nossos corações, e assim conduz a tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e a tua palavra, ela cumprirá o propósito pelo qual o Senhor tem enviado aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Todos dizem amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Palavra do nosso Senhor, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, eis o texto que o Senhor ele tem deixado registrado a respeito da caminhada do seu povo lá no Antigo Testamento. O livro das Crônicas é um livro que narra a história do povo de Deus. E na história do povo de Deus, aqui fica marcado o nome de um homem que talvez alguns de vocês nunca teve o privilégio de ouvir falar ou uma pregação citando o nome desse homem chamado Jabes. Eu quero falar para vocês a respeito de Jabes, trazendo à memória a vocês que todo nome tem um significado. Todo nome que é dado a um filho, ele tem um significado. O nome de filho não deve ser colocado simplesmente porque tem uma pronúncia bonita ou porque é um nome popular ou um nome do momento. Todos os nomes têm um significado. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha o seu nome dado, registrado, e você pode ainda não saber o significado do seu nome, mas eu quero dizer para você que todo nome ele tem um significado. Se tratando certamente, meus amados irmãos, dos meus filhos, né? O meu filho Pietro, ele tem um nome que deriva de Pedro, e o nome Pedro ele significa rocha, pedra, fragmentos de pedra, aonde nós observamos que todos os nomes têm um significado. Olhamos para a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Quando o Senhor certamente
avisa que de uma virgem nasceria o Salvador. A Bíblia diz que o Senhor manda o anjo falar com José, para que ele não temesse receber Maria por esposa, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Maria concebesse dessa luz ao filho, colocasse o nome do filho de qual o significado do nome Jesus? Salvador. Porque ele viria salvar o seu povo de todos os seus pecados. Meus amados irmãos, entendemos pela gloriosa palavra de Deus como cada nome tem um significado. Agora vamos entender qual era o significado do nome de Jabes. O nome de Jabes tem por significado tristeza, sofrimento. O nome de Jabes significa que ele seria marcado por uma vida de sofrimento. O texto a qual nós lemos diz que a mãe de Jabes colocou o nome de Jabes, chamou ele de Jabes, dizendo: porque com dores, no meio de tanto sofrimento, eu dei a luz a esse menino. E meus amados irmãos, esse nome Jabes é um nome que é dado por sua mãe, para que a história, a vida daquele menino fosse uma vida marcada por muitos sofrimentos. E observe que é um nome que não é dado por outra pessoa, mas é um nome que é dado pela própria mãe. A mãe atribui o nascimento de Jabes a muito sofrimento, a um momento de tristeza, a um momento pelo qual ela jamais queria ter passado. Aqui não está simplesmente se tratando das dores de parto. Aqui está se tratando de uma forma direta, que o momento pelo qual Jabes vai nascer é um momento que essa mulher está vivendo um grande sofrimento na sua vida. É um momento de muita tristeza na vida dela, e que ela vai marcar o seu filho com um nome que significa sofrimento e tristeza. Imagine você com o nome de Jabes. Particularmente eu nunca ouvi um ser humano ser chamado pelo nome de Jabes. Já vi por tantos nomes bíblicos, né? Mas pelo nome de Jabes ainda não vi. O primeiro Jabes que eu conhecia na Bíblia. E louvado seja Deus por pais que não colocaram o nome num filho que tem um significado tão forte, tão pesado, um significado marcado por um grande sofrimento. A Bíblia relata, meus amados irmãos, que uma mulher chamada Ana, ela era muito severamente, de forma excessiva, insultada por Penina. A Bíblia diz que Penina importunava Ana. Por quê? Porque Penina tinha filhos de Eucana e Ana não tinha. E diz a Bíblia que Ana, ela foi falar com Deus, orou ao Senhor. A oração de Ana era uma oração perseverante, e Ana orava a Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um filho. E quando Ana pede um filho a Deus, diz a Bíblia que Ana faz uma promessa ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva, se o Senhor não esquecer da tua serva, se o Senhor der um filho à tua serva, eu devolverei o menino, devolverei o filho ao Senhor. E diz a Bíblia que após Ana, ela subir ao trono do Senhor, subir certamente ao templo, após ela certamente chegar em casa, depois de haver adorado o Senhor, a Bíblia diz que Ana, juntamente com Eucana, eles coabitaram, e Deus certamente fez Ana gerar um filho, e concebeu, e deu à luz a um filho, e Ana colocou o nome do menino de Qual o significado do nome de Samuel? A Bíblia diz que o significado do nome de Samuel é: porque do Senhor eu pedi.
Samuel significa, olha, ele não é meu filho, ele é filho de Deus. E Ana, reconhecendo que o menino não era dela, mas era de Deus, ela certamente coloca o nome do menino de Samuel e entrega o menino às mãos do sacerdote Eli, para que Samuel assistisse no templo e certamente fosse instrumento nas mãos do Senhor, como foi. A Bíblia também relata, meus amados irmãos, que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, um dele, certamente se relacionando com uma mulher, certamente essa mulher engravidou, e diz a Bíblia que pela desobediência, pelo mau proceder, o mau testemunho que os filhos do sacerdote Eli davam dentro do templo, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa, deu uma palavra de destruição para os filhos de Eli, dizendo que os 2 filhos de Eli iriam morrer no mesmo dia. E diz a Bíblia que durante uma batalha, os 2 filhos de Eli foram mortos. E quando a notícia chegou na casa de Eli, tanto que os filhos de Eli tinham sido mortos, como a arca da aliança tinha sido tomada, a palavra do Senhor diz que quando a mulher do filho de Eli recebeu a notícia, no mesmo instante, ela que estava grávida, a dor foi tão forte, que ela deu à luz ao menino na mesma hora. E essa mulher coloca o nome do menino de quê? Icabó, que significa foi-se a glória. Todo nome tem um significado. E o nome de Jabes é o nome que vai ficar marcado na história, mas não de acordo com a palavra que veio da boca da mãe de Jabes. Mas o nome de Jabes vai ficar marcado na história com a palavra que veio da boca de Deus. Eu não sei qual foi o nome que um dia lhe deram. Eu não sei qual foi o praguejamento que alguém um dia lançou sobre a sua vida. O que eu quero falar para a igreja nessa noite é que nós temos que ficarmos com aquilo que vem da boca de Deus. Há muitas pessoas que certamente sofrem traumas, pessoas que vivem com complexos, que mesmo quando ainda era criança, receberam palavras duras, muitas delas ditas pelos próprios pais, pais que não mediam palavras para falar com seus filhos, pais que mesmo amando, proferiram palavras de praguejamento, palavras essas como você nunca faz nada certo, palavras essas que você não serve para nada, que você faz dar errado, palavras essas dizendo que você não tem jeito. Muitos pais têm usado palavras para os seus filhos, palavras que certamente não abençoaram os filhos, mas quando esses filhos eles buscam a presença de Deus, buscam falar com Deus, sobem ao trono da graça de Deus, Deus envia uma palavra de transformação. Precisamos aprendermos a superar os nossos sofrimentos, os nossos complexos. Precisamos aprender a superar os nossos traumas. Tem coisas que foram lançadas sobre as nossas vidas que nós devemos entendermos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e que o Deus a qual nós servimos, Ele nunca mais vai lembrar de tudo que se passou. Tem palavras que doem mais do que uma pisa, que uma pancada, seja com que for. A Bíblia diz que a língua ela tem poder, as palavras têm poder. E se de fato, como foi a mãe de Jabes, que não vigiou a língua, que não vigiou a boca,
E abriu a boca para certamente trazer uma palavra, um nome sobre um filho, que significa muito sofrimento, muita tristeza para ele, não só para ela. Como é que essas palavras, elas não terão poder contra as nossas vidas? A igreja pregando maldição hereditária. A igreja pregando que todas as coisas, as pragas que foram lançadas contra você, você precisa certamente chegar lá para ser liberta. Ser liberto. E a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que quando nós cremos na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no sacrifício vivo de Cristo, quando nós cremos na obra que Ele realizou por nós, o Senhor nos purifica, nos lava de todo o pecado, porque contra o crente, contra o servo do Senhor, não há encantamento, não há praga, não há nenhum tipo de apredejamento, nenhum tipo de apontamento, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tudo aquilo que foi falado contra você não prosperou, não vai prosperar, porque Deus, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, mesmo a mãe dele lhe dando o nome, contrariando tudo aquilo que Jabes iria viver na vida. O texto diz, meus amados irmãos, que dentre todos os irmãos, dentre todos aqueles que tinham o nome destacado, o nome de Jabes era o nome mais ilustre dentre todos. Mas não é o nome Jabes, é Deus na vida de Jabes, é Deus fazendo o nome dele na vida de Jabes. Faz com que Jabes seja reconhecido como o mais ilustre dentre todos. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que quando Jabes recebe essa palavra, esse nome que veio da parte da mãe, e ele quando entende o nome que ele recebeu, a primeira coisa que ele faz é falar com Deus. No versículo 10 diz: e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. Olha a oração de Jabes: ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ó a resposta: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Que privilégio. Jabes traz para a gente uma grande inspiração de oração. Jabes ora, e tudo que ele ora, tudo que ele pede a Deus, Deus atende. Olhe, meus amados irmãos, esse é um dos poucos registros que nós vamos ver na Bíblia, que tudo que alguém pediu, da forma que pediu, aconteceu. Salomão teve o direito de pedir tudo a Deus, mas só pediu uma coisa. Deus deu tudo, mas ele só pediu sabedoria. Jabes não. Jabes vai pedir a Deus diversas coisas. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Senhor, eu quero ter uma vida próspera, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero que a tua presença seja real na minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me proteja, que o Senhor me livre de todo mal. Senhor, eu quero que o Senhor me livre dos dias de aflição. E tudo o que Jabes pediu, aconteceu. São coisas raras. O que Jabes, ele transmite para a gente, meus amados irmãos, são coisas maravilhosas. Primeira coisa que nós
precisamos aprender na oração de Jabes, é que para a gente superar os nossos sofrimentos, os nossos traumas, nós precisamos da bênção de Deus. Você não precisa de outra coisa. Você precisa da bênção de Deus na sua vida. Porque tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida, seja pela boca de quem for, se Deus abençoar a sua vida, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo contrário daquilo que o diabo falou. Porque muitas vezes, irmãos, desde pequeno, o diabo levantou pessoas que emprestou a boca para ele para dizer que você não ia prestar, que você não servia, que você não tinha jeito, que da onde você saiu, aonde você foi criado, nada de bom você um dia seria. Disseram isso com Jesus. Jesus, ele é enviado como o Salvador, o Redentor, onipotente. E diz a Bíblia que Jesus nasce em Nazaré, filho de carpinteiro, profissão humilde, pobre. E todos disseram: olha, de Nazaré não pode vir nada de... E de quem veio Nazaré? Jesus Cristo. Contrariando toda a palavra que estava na boca dos homens. Deus é especialista em contrariar a palavra que vem da boca do homem. Talvez alguém um dia olhou para você e viu você na sarjeta. Alguém um dia olhou e viu você metido em coisas escuras. Um dia o diabo olhou e certamente disse: olha, está nas minhas mãos, nas minhas garras, está aprisionado nas drogas, na bebida, prostituição, homossexualismo, estava aprisionado em diversas coisas. E todo mundo olhou e disse: olha, não tem jeito. O diabo disse: daqui ninguém tira, está sob o meu domínio. Mas eu quero dizer para você que a bênção de Deus chegou na tua vida. A bênção do Senhor entrou lá no teu cativeiro, porque o Senhor, Ele prendeu o gigante, acorrentou o gigante para libertar a tua vida. A bênção de Deus é a maior coisa que você precisa. Situações que você não pode reverter, que você não pode sair. Sabe, uma pessoa viciada, drogada, uma pessoa presa pelos vícios, por mais que ela queira, ela não consegue sair. Mas que ela lute, parece que é uma situação irreversível. E a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que o que é impossível para o homem é possível para... Quando a bênção de Deus chega na vida dessa pessoa, o Senhor muda o quadro. Ele muda a história. Precisamos da bênção de Deus. Nós não estamos aqui para pregar outra coisa. Nós pregamos aqui a palavra de Deus, pregamos aqui um Cristo que abençoa aquele que certamente estava no submundo das drogas. Pregamos aqui um Cristo que certamente Ele não faz acepção de pessoa. Pregamos aqui um Cristo que salva o bêbado, salva o drogado, salva o homossexual. Ele salva todo aquele que muitos olham e dizem que não tem jeito. Já olharam para mim um dia e disseram que não tinha jeito. Mas Jesus transformou. A bênção de Deus chegou na minha vida, a bênção de Deus chegou na sua vida. Meus amados irmãos, entendemos pela palavra do Senhor que uma segunda lição que o texto nos dá na vida de Jabes é que para a gente superarmos os nossos sofrimentos, os nossos traumas, precisamos buscar de Deus que Ele contrarie toda a nossa situação, nos trazendo também prosperidade.
A palavra do Senhor diz que se a gente certamente guardar a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus, nós não correremos atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor, ela vai nos alcançar. Jabes faz essa oração. Olha a oração de Jabes, no versículo 10. Jabes invocou a Deus dizendo: ó Senhor, primeiro tomara que me abençoes. Jabes pediu a bênção. Segunda coisa que Jabes pede: Senhor, me alargue as fronteiras. O diabo muitas vezes ele usa a boca de pessoas para falar para a gente, como muitas vezes no testemunho do cantor, o amado irmão Lázaro, que já dormiu no Senhor, ele registrou naquele testemunho daquela música, vai passando pela prova dando glória a Deus. O diabo se levantou e disse para ele: olha, se tu és crente, então por que tu passa fome? Se tu és crente, então por que toda essa dor? Se tu és crente, por que tu passa por sofrimento, tu passa por aflição? Se tu és crente, por que toda vez que eu chego na tua casa tem só lá um cuscuzinho com ovo? Jabes faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Jabes está pedindo: Senhor, multiplica o pouquinho que eu tenho, para que todos vejam, não que eu tenho, mas para que todos vejam que o Senhor é grande na minha vida. Tem pessoas, meus amados irmãos, que um dia tinham um negocinho tão pequenininho, e esse pequenininho, quando certamente foi colocado nas mãos de Deus, Deus fez coisas grandes. Meus amados irmãos, eu glorifico a Deus, porque quando nós oramos, colocamos o pequeno na mão de Deus, Deus faz coisas grandes. Eu não estou aqui para falar sobre riqueza, mas eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós já passamos situações tão difíceis na vida, de ficarmos entrando para fazer a compra no supermercado e tá contando os 10 reais que tem. Só dá para comprar uma fuba, só dá para comprar um queijo, só dá para comprar isso aqui e não dá para comprar mais nada. Mas Jabes certamente orou dizendo: Senhor, alarga as tendas. E você já provou de ter dias de Deus alargar as suas tendas, e você poder entrar no supermercado e não olhar preço, não olhar a quantidade, mas botar no carrinho tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você gosta. Isso não é antibíblico, isso é bíblico. A gente orar a Deus para Deus alargar o que a gente tem. Eu tenho uma mercearia, ore para Deus dar um supermercado. Eu tenho uma bicicleta, ore para Deus dar uma moto. Você não pode, mas Deus pode. Eu comprei um carro sem ter dinheiro. Primeiro carro que eu tive, Deus mandou eu ir lá comprar. Eu não tinha dinheiro. Cheguei na loja, olhei o carro, acertei o carro, disse o valor que ia dar de entrada sem ter R$1. Foi Deus que mandou. Deus mandou o dinheiro da entrada do carro. Deus mandou o pagamento do carro. O primeiro carro que eu tive, eu vim pagar uma parcela quando eu saí da empresa. A empresa pagou o meu carro todos os meses. Eu não tirava R$1 do meu bolso para pagar o carro. Mas eu me lembro que quando eu ainda não tinha um carro, a gente fazia reunião de jovens lá em casa, e eu dizia: Deus vai me dar um carro. Meu filho Pietro não podia ver um carro. Entrava no carro do diácono Fábio, ficava doido, e andava com o papai na bicicleta. E Deus transformou. Uma terceira lição que aprendemos na vida de Jabes:
é que a gente certamente, meus amados irmãos, pode ter tudo na vida, mas a gente nunca pode esquecer da presença de Deus. Você pode ter tudo, mas se Deus não estiver presente na sua vida, você não vai ter vida de prosperidade. E aqui eu não falo de prosperidade de objetos, riquezas. Eu falo de prosperidade espiritual. Jabes, ele ora a Deus. E a terceira coisa que ele vai pedir ao Senhor é: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as fronteiras. E a terceira coisa que ele pede é: Senhor, que seja comigo a tua mão. Amém? Que eu ande na tua presença. Terceira lição que Jabes dá para a gente superar os nossos sofrimentos é que a gente deve buscar a presença de Deus. Porque as situações que você já pode ter vivido no passado, elas chegaram diante de você, e o propósito do diabo, em todas as coisas que ele levantou contra você, era para afastar você da presença de Deus, do plano perfeito de Deus. E a Bíblia diz que Jabes ora dizendo: Senhor, que a tua mão seja comigo, aonde você for. Senhor, que a tua mão me guie, que a tua presença vá comigo, seja na escola, seja no trabalho, seja nos seus negócios, seja no que você for. Peço, Senhor, abençoa com a tua presença. Davi, certamente, meus amados irmãos, ele tinha o maior medo, era que Deus não retirasse dele a presença dele. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, a gente não tira daqui o nosso pé. Mas o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, vai lá, Moisés, porque o eu sou é quem te enviou. Moisés, eu serei contigo, Moisés. Eu estarei com você, Moisés. E a palavra do Senhor diz que aonde Moisés foi, aonde Moisés entrou, a bênção do Senhor esteve sobre Moisés. Uma quarta lição que aprendemos aqui na oração de Jabes é que depois de ele pedir aqui a presença de Deus de forma permanente na vida dele, ele pede que o Senhor derrame sobre ele proteção. Senhor, eu preciso da tua proteção. Já foi lançada contra o meu nome tanta coisa ruim, que se a tua presença não estiver comigo, se o Senhor não me proteger, eu não conseguirei sobreviver. Irmãos, o negócio é sério. Servir a Deus, ser cristão, é chamado para passar pela via do sofrimento, é ser alvo direto do diabo. Servir a Deus, meus amados irmãos, Davi disse: olha, se ele não tivesse comigo, os meus inimigos já teriam engolido vivo. Jesus, ele nunca enganou os seus discípulos. Os primeiros chamados, a Bíblia diz que o Senhor falava com ele, Pedro, Tiago e João, e disse para ele lá no Evangelho de João, capítulo 16, olha, no mundo tereis aflições. Ele disse: olha, essas coisas eu vos digo para que tenhas paz em mim, mas no mundo vocês vão ter aflições. Você vai ver os mártires da igreja, discípulos de Cristo como Pedro, morto, crucificado de cabeça para baixo. Discípulos como Paulo,
morto, decapitado numa guilhotina. Homens como João Batista, precursor que abriu o caminho para Cristo, decapitado com a cabeça num prato por causa de Herodias. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e encontramos esses homens e mulheres de Deus que assistiram na casa do Senhor, que viveram uma vida de fidelidade a Deus, eles passaram pela via do sofrimento. Mas Jabes foi agraciado por Deus. Ele orou e pediu: Senhor, me preserve do mal, de forma tal que não me venha aflição. E tudo como Jabes orou, Deus concedeu. Amém, irmãos? Vamos olhar para a oração de Jabes, para a vida de Jabes, e vamos tirar aqui ainda algumas conclusões. Primeira lição que nós observamos no proceder de vida de Jabes é que Deus muda a história de um crente, de uma pessoa que ora. Deus não muda nome, não muda história de quem não fala com Ele. Deus muda a história, Deus muda quadro, muda cenário, quando um homem e a mulher de Deus, independente de tudo que lançarem contra ele, ele vai falar com Deus. Porque a mãe de Jabes dá o nome a ele, Jabes. Por quê? Porque em meio a dores eu dei a luz. Então, esse menino vai ser um menino que vai viver com muito sofrimento. No versículo 10, o que é que Jabes vai fazer? Jabes vai orar a Deus. Deus está dando para a gente o conselho, irmãos. Ao invés de estar reclamando com coisas que foram lançadas contra a sua vida, ao invés de estar murmurando por coisas que já passou, que já aconteceu no passado, olhe para Ana, olhe para Jabes. Penina importunava Ana, não parava. O texto diz que era de forma excessiva, além da conta. Ana era importunada por Penina. E você não vai ver Ana de momento nenhum, Ana se questionando com Penina. Pelo contrário, Ana sobe para o templo, vai falar com Deus. Jabes tem o conhecimento do nome que recebeu. Jabes, no versículo 10, ele vai invocar o Deus de Israel em oração. Deus muda a história daquele que ora. Quer mudança de vida? Quer transformação? Quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida? Passe a orar como Jabes orou. Oração determinada. Jabes não manda em Deus, mas a oração de Jabes mostra para a gente de uma forma clara que a mão de Deus se moveu a favor de Jabes. Outra lição que tiramos aqui, meus amados irmãos, é que muitas vezes Deus não pode mudar o nosso passado, mas o nosso futuro, ele já está garantido em Deus. Nosso passado, aos olhos do mundo, pode ser um passado negro. Cada um de nós, principalmente os que não nasceram no Evangelho, viveu a sua vida de uma forma promíscua. O passado de cada um aqui, Deus conhece. O diabo lançou esse passado e lança muitas vezes no seu rosto. E o que Deus fala para a gente, através da vida de Jabes, é que o nosso passado, muitas vezes, não pode ser mudado. Mas o nosso futuro, a nossa garantia está em Deus. Por quê? Porque no céu entra ex-bêbado, ex-prostituta, ex-homossexual, ex-ladrão. No céu entra vários tipos de ex. Para você entender, Deus inaugura o céu com ladrão. Está Jesus e dois malfeitores.
uma à direita e uma à esquerda. E diz a Bíblia que um dos ladrões olhou para ele e disse: olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A resposta de Jesus é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até hoje a gente conhece ele como ladrão mas ele é um salvo. Deus pode não mudar o nosso passado ele esquece, mas o nosso futuro, ele está garantido em Deus. Uma outra lição, meus amados irmãos, é que a nossa dor, ela nunca será maior do que os planos que Deus tem para a nossa vida. Você pode ter muitos traumas na vida, muitas dores na vida, recebido muitos nomes desagradáveis, palavras que certamente não valem nem a pena a gente lembrar. Mas o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que essas dores. Porque o diabo só pode fazer alguma coisa com você: é lhe apontar, é lhe acusar. Mas a palavra do Senhor diz: aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O plano de Deus é muito maior do que a dor de alguém olhar e dizer: olha, já fez tanta coisa errada, agora vai para a igreja, é crente, é santo. Meu irmão, não dê lugar nem ouvido à palavra da boca do diabo. Deus veio envergonhar o diabo. Ele triunfou no diabo na cruz, destruindo tudo. Esse negócio de dizer fez tanta coisa errada e agora é crente, isso é boca do diabo. É o diabo falando. Os planos de Deus são maiores do que as dores, acusações, afrontas de alguém um dia levantar o dedo e dizer: ó, para ali, ó, agora só quer ser santo, agora é crente. Deus tem um plano tão lindo para você. O plano de Deus é tão grande, é tão maravilhoso. É por isso que Davi disse: olha, ele toma pela mão direita e diz: não tema, porque eu sou contigo. Vai ficar envergonhado, vai ficar confundido. Todos aqueles que se levantam contra você. Se alguém um dia disse que você não servia, que você não prestava, Deus transformou você num servo, numa serva, num instrumento da mão dele para abalar o inferno. O plano dele é maior do que a dor. Nem sempre Deus vai ter como mudar o seu nome, mas Deus sempre ele vai mudar a sua história. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Mudou o nome de Jacó para Israel. Deus pega um homem chamado Saulo e transforma num Paulo. Mesmo ele tendo dupla nacionalidade, o direito de judeu e de como também cidadão romano. Mas Deus não faz conhecido mais o nome de Saulo, mas Deus faz conhecido o nome de Paulo. Mas muitos abriam a boca e diziam: olha, não é aquele ali o Saulo de Tarso, que era perseguidor dos crentes, ele agora é um deles. O que a Bíblia está dizendo para a gente, meus amados irmãos, é que Deus muda a história daquele que certamente dá ouvido à voz de Deus. E todos vão olhar e vão contemplar que não é mais aquele velho homem, mas que é um novo homem transformado por Deus. Quando Deus fala com Saulo na estrada de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente Saulo ouviu: quem és tu, Senhor? E quando ele cai, meu irmão, o Senhor ilumina os olhos dele para ele ver a bondade, a misericórdia, o plano, a redenção, a obra gloriosa que Deus tinha para a vida daquele homem.
Talvez você ainda não teve como mudar palavras que lançaram sobre a sua vida. Mas Deus hoje Ele está mostrando para você que Ele é poderoso para mudar a sua história. O nome de Jabes era um nome para ser uma eterna tristeza, eterno sofrimento. E a Bíblia diz que dentre todos destacados irmãos da tribo de Judá, a qual Jabes pertencia, da linhagem de Jacó, a Bíblia diz que dentre todos aqueles nomes, o de Jabes estava lá em cima. Porque Deus pega o humilhado e exalta. Deus pega o caído, coloca de pé. Deus pega o fraco, torna forte. Deus pega o que não servia para servir. Deus pega o que não prestava para ser um instrumento de muita utilidade na obra dele. Deus muda a história daquele que ouve a voz de Deus. Precisamos entender, meus amados irmãos, que tudo muda na nossa vida quando a gente certamente busca o local certo e a pessoa certa. Amém? Amém. Jabes, quando tem o conhecimento do nome dele, a primeira coisa dele é buscar o altar de Deus. E ele vai buscar o altar de Deus para que ele pudesse colocar toda a sua situação diante de Deus. Porque o que ninguém consegue fazer, o que ninguém consegue mudar, o que ninguém consegue resolver, se você colocar na mão de Deus, Deus faz. O texto finaliza dizendo, através da oração de Jabes, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu não sei o que você precisa de Deus. Eu não sei o que de fato foi lançado sobre a sua vida. Maldição não pega em crente, viu? Uma vez que você entregou-se a Cristo, todas as maldições já foi quebrada. Todas as palavras contrárias já foi certamente destruída. Mas muitas vezes você carrega o trauma. E muitas vezes tem impedido que você progrida, que você avance, que você cresça, que você seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa certamente convicta do que Deus ele pode fazer na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Que Deus visite a sua mente, visite o seu coração, porque Deus nessa noite tem te dado uma palavra. E essa palavra ficará marcada no seu coração. O Deus que ouviu a oração de Jabes e concedeu tudo o que ele pedia, tudo o que ele precisava, Ele também é o mesmo que vai visitar o teu coração. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, estamos reunidos, ó Pai, em tua gloriosa presença nessa noite. E a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor está atento a ouvir toda oração que é feita nesse lugar, Pai. Estamos ouvindo nessa noite, Senhor, a respeito de um homem chamado Jabes. Um homem, meu Pai, que diante, Senhor, todos os outros que a tua palavra nos dá a conhecer. O Senhor nos diz que Jabes, ele alcançou de Deus tudo aquilo que ele tinha pedido. Tudo na vida de Jabes era para ser tristeza. Tudo na vida de Jabes era para ser sofrimento. Um nome marcado para sofrer. Mas o Senhor ouviu a oração de Jabes. Como Jonas, que muitas vezes, Senhor, te desobedeceu. O Senhor chamou Jonas e mandou Jonas pegar uma embarcação e ir para Nínive. E a tua palavra diz que Jonas pagou do bolso para ir para Tarsis. E a palavra do Senhor diz que foi uma grande turbulência naquele mar. O Senhor agitou as tempestades. O Senhor agitou aquele mar, o mar ficou bravio. E diz a tua palavra que Jonas pediu ainda a morte.
Me lancem no mar, porque tudo que está acontecendo é por minha causa. E Jonas foi lançado no mar. Quando Jonas foi lançado no mar, o Senhor enviou o grande peixe. E o grande peixe guardou Jonas no ventre. E no meio da podridão, no meio da dor, da angústia de Jonas, Jonas orou o Senhor. Jonas clamou o Senhor. E Deus ouviu a oração de Jonas. Meu Pai, nesse momento, Senhor, eu te oro, Pai, por vidas, Senhor, que têm vivenciado os dias turbulentos. Pessoas, meu Pai, que têm vivenciado dias de guerras, dias de podridão. Mas que nesse momento, meu Pai, está orando, Senhor. Está pedindo a Deus como Jabes pediu, como Jonas pediu. Senhor, me arrependo. Senhor, me tira dessa situação adversa. Meu Deus, tem pessoas que estão vivendo, meu Pai, desde os dias que se entendeu de jeito por dias tão difíceis. Palavras que marcaram, Senhor, a vida dessa pessoa. Mas nesse momento, meu Pai está falando contigo. Nesse momento, fale com Deus. Se abra com Deus. Faça como Jabes fez. Senhor, me abençoe. Senhor, tira, meu Pai, desse coração, dessa mente, meu Pai, os traumas que a vida tem, meu Pai, fixado. Liberta o teu filho, liberta a tua filha. Liberta, Senhor, porque a tua palavra, meu Pai, é ela quem nos liberta. Não precisamos ser uma corrente, não precisamos, Senhor, simplesmente fazer um descarrego, mas a tua palavra em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Liberta o teu povo, Pai, como Jabes foi liberto daquele nome. Liberta vidas aqui nessa noite. Liberta pessoas, meu Pai, que o diabo só tem apontado, só tem acusado. Liberta pessoas, meu Pai, que gente da própria família tem abrido a boca dizendo: olha, isso aí não tem jeito. Tu já viveu a vida toda assim, troncha, essa vida toda fazendo o que não prestava, mas hoje tu quer dizer que é crente? O Senhor está dizendo nessa noite: tira todo medo, tira a pedra, assuma um compromisso com Deus. Porque o teu nome no passado, Deus pode não mudar, mas Deus vai mudar a tua história. Muitos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Muitos, um dia disse que de Nazaré não vinha nada bom, mas veio o Salvador, veio o Rei da Glória. E da tua família, tu serás um Jabes. Da tua parentela, tu serás um Jabes. Da tua comunidade, tu vais ser um Jabes. Do teu trabalho, tu vais ser um Jabes. Da tua escola, tu vais ser um Jabes. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai largar as tendas, vai largar os teus negócios. Deus vai largar as tuas bênçãos. Deus vai largar os teus celeiros. A mão de Deus vai te guiar. A mão de Deus que abençoou Jabes vai te abençoar, vai te sustentar. Você não vai cair, porque o Senhor vai tomar você pela mão direita. Deus vai te livrar de todo o mal, porque o diabo preparou a tua morte, preparou a tua destruição, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas o Senhor amarrou o valente. Mas o Senhor prendeu o valente. Aleluia. Mas o Senhor fez o valente ser envergonhado. Eu vou mudar a tua história. O teu nome vai ser destacado como foi o de Jabes. Dentre todos os destacados de Jabes, sou o maior. Senhor, abençoa o teu povo, Pai. Eu creio que tu és Deus de transformação. Eu te peço nesse momento, meu Pai, que a bênção do Senhor, meu Pai, seja sobre cada ouvinte, sobre cada irmão.
para que possamos, Senhor, ao findarmos desse culto, meu Pai, saímos daqui determinado, minha oração, como foi Jabes, que não orou duvidando, que não orou achando, mas que orou convicto. Deus vai ouvir a minha oração. E Deus concedeu tudo o que Jabes pediu. Meu Pai, nesse momento, Senhor, aplica essa palavra sobre o coração do teu povo, Senhor. Guarda, meu Pai, a tua palavra no coração da tua igreja, do irmão, da irmã, do ouvinte. E fica também da parte de Deus o convite do Senhor para você nessa noite. Você que quer ter a sua vida transformada, você que quer realmente ser uma bênção na mão de Deus, você que quer andar na presença de Deus, Deus nessa noite te chama. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deus vai aliviar você. Deus vai ser a tua proteção. Deus vai ser aquele que vai fazer o teu nome de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Ninguém vai mais passar e olhar e dizer: olha para ali o bêbado, olha para ali o prostituto, olha para ali aquele que certamente vivia na vida errada. Vão olhar e dizer: olha ali a mulher de Deus, olha ali o homem de Deus, olha ali o jovem de Deus, olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Deus vai fazer o nome dele grande na sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, fique de pé, porque o Senhor marcou esse encontro com você. Não pode ser outro dia. O encontro de mudança é hoje. O encontro de transformação é hoje. Deus está te chamando, dizendo: olha, eu vou fazer uma obra gloriosa na sua vida. O nome que deram não me importa, eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer o meu nome ser glorificado na sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, levante, dê um sinal com a sua mão, porque o Senhor nessa noite te chama. Ele chama você para te transformar, como transformou a história de Jabes. Ele vai transformar o teu ser em nome de Jesus. Que Deus abençoe e conceda uma nova oportunidade. Se você certamente quer se render ao Senhor, você procura a igreja, procure os servos do Senhor, porque Deus vai fazer coisa gloriosa na sua vida. Que Deus te abençoe. Quer entregar a vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Então se pôr de pé, igreja. Vamos orar, apresentar essa vida para o nome do Senhor Jesus nessa noite, ser grande na vida dela, amém? Você pode se ajoelhar diante de Deus? Amém? Igreja Inara nessa noite está entregando a vida dela ao Senhor Jesus, amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego diante de ti, Senhor Jesus, me receba como a tua filha, perdoa-me por todas as faltas e me transforma, Jesus, para que teu nome seja grande na minha vida. Soberano Deus e Pai, nesse momento, Senhor, te apresento a vida de Inara, Senhor, porque eu creio na tua palavra, meu Deus, porque o Senhor disse que a tua palavra nunca volta vazia. E como o Senhor, meu Pai, foi grande na vida de Jabes, transformando a vida dele, transforma a vida de Inara, Senhor. Que o teu Espírito Santo desça sobre ela, que o Senhor revista ela, que o Senhor esteja sobre ela agora, meu Pai, sustentando ela, meu Deus. Que o Senhor nessa noite, meu Pai, desfaça todo tipo de palavras que foi contrárias, lançadas sobre a vida dela. Porque assim como o Senhor transformou a vida de Jabes, Senhor, transforma a vida de Inara. Meu Deus, que essa jovem, Senhor, ela seja um instrumento nas tuas mãos, que o teu nome seja grande. Que o Senhor, meu Pai, nesse momento revista ela. Unja os pés dela, unja os lombos dela, unja os lábios, unja as mãos, para que tudo, meu Pai, que fez na vida dela, venha produzir glórias para o teu nome.
Meu Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nessa noite tem sido confirmado, conforme a Tua palavra, meu Pai, o Teu plano de salvação. Porque aqui, meu Pai, está nessa noite ressurgindo uma nova vida. Está sendo derramada sobre a vida de Inara. Que ela se levante, Senhor, como uma mulher destemida, revestida pelo Teu Espírito Santo, para ser um instrumento do Senhor nessa terra. E que todos vejam a Tua glória sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Para o Senhor, Inara. Deus te abençoe, viu? Senhor, obrigado, meu Pai, por esse culto dessa noite. Obrigado, meu Pai, por podermos te reverenciar, podermos te exaltar. Obrigado, Senhor, por poder louvar o Teu nome, por poder te bendizer. Que nesse momento o Senhor receba, meu Pai, a nossa gratidão, a nossa oferta, Senhor. Nós queremos, meu Pai, te dizer, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe à Tua casa. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, meu Pai, guardando o Teu povo, guardando cada família que está representada, Senhor. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que também não esteve dentro do templo, mas que pôde ouvir a Tua palavra nessa redondeza. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor conceda aos Teus filhos, Senhor, uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de paz, que o Senhor possa levar cada um dos Teus filhos em paz e segurança, Senhor. Meu Pai, abençoa a família pastoral, abençoa a vida do pastor Aziel, sua esposa, seu filho, ampara os Teus filhos, como o Senhor tem dia após dia, meu Pai, amparado. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre eles, Senhor, aonde eles andar, aonde eles passar, Senhor, a Tua mão seja sobre eles, assim como eles saíram, Senhor, em paz e segurança, meu Pai, os conserva e também os traga, Senhor, em paz e segurança. Meu Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque nessa noite o inferno perdeu mais uma alma. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus Salvador, e queremos suplicar também, meu Pai, que o Senhor abençoe a juventude dessa igreja, firma os pés, Senhor, dos jovens, Senhor, para que eles, meu Pai, olhem para frente, olhem para o alto, não olhem para as coisas que quer roubar a atenção daquele que está caminhando para o céu. Meu Pai, nessa noite, meu Deus, derrama sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua bênção, que estejamos uma semana abençoada, Senhor, aquele que trabalha, aquele que estuda, aquele que cuida das coisas de casa, que o Senhor, meu Pai, derrame uma bênção especial sobre essa semana, em nome de Jesus Cristo. Todos dizem: que a graça, a paz, o amor de Deus e as divinas comunhão e consolação no Seu Santo Espírito seja sobre toda a igreja, aqui em todo o mundo, de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Entregue o seu culto e assim possa todos em paz, em nome de Jesus.